Vamos continuar a leitura do livro de Srila Siddhartha Maharaj, Shri Shiprapana Jivanamrita. Estamos no capítulo 9. Se alguém tiver alguma pergunta durante a transmissão, pode fazer aqui pelo Facebook, comentando no Facebook. Então vamos ler. Continuar a leitura do livro. Temos um verso aqui. Diz o seguinte: somente a devoção intensa pode subjugar o Senhor Supremo. Meditação, conhecimento, etc., não o conseguem. Então, somente a rendição intensa, a devoção intensa, consegue Deus. Nem a meditação, nem o conhecimento, nem nenhuma outra prática vai conseguir isso. Somente a devoção intensa. Não aquela devoção morna, aquela devoção fria, a devoção intensa. Aquele que realmente quer Deus, aquele que está servindo Deus integralmente, intensamente servindo Deus. Ó Uddhava, atividades tais como a yoga óptupla, saber que se é uno com o Brahman, a religiosidade bramínica e o estudo védico, todo tipo de austeridade, a ausência de ego na ascese, nenhum destes pode atar-me. Deus está falando, nenhum pode atar a Deus, como a devoção intensa o faz. Somente a devoção intensa vai atar Deus a nós. Somente a devoção intensa. Então, como foi dito aqui, a yoga óptupla, você saber que é uno com o Brahman, a religiosidade bramínica, o estudo védico, todo tipo de austeridade ou ausência de ego, tudo isso não vai levar você, como a devoção pura, intensa faz, para você se atar a Deus. Nada disso vai fazer você se atar a Deus, somente a devoção intensa, pura. O próprio Deus está falando isso, Krishna. Outro verso. Krishna Bhakti salva até mesmo marginais bárbaros da contaminação de seu baixo nascimento. A Krishna Bhakti, a devoção a Krishna, a devoção a Deus, ela salva até os mais bárbaros, os marginais. Salva a todos, não há distinção. Aqueles que estão contaminados pelo seu baixo nascimento. Então, a devoção a Deus, não há nada que vai poder ser algo mais elevado para nós. Até os mais baixos, nascimentos baixos, os bárbaros, as pessoas que têm atividades marginais, até eles vão se conectar com Deus através da devoção a Deus, a Krishna. Eu que sou querido pelos sábios, sou alcançado apenas pela devoção nascida da fé, sem misturas. Isso é importante.
eu que sou querido pelos sábios, sou alcançado apenas pela devoção nascida da fé sem mistura. Deus é alcançado somente pela fé sem misturar com mais nada, somente bhakti, somente devoção. Alguns acham que a mistura é boa, mas, como diz aqui, somente... Só um minutinho que eu vou ler aqui de novo. Eu que sou querido pelos sábios, sou alcançado apenas pela devoção nascida da fé sem misturas. Mesmo um pária comedor de cães que se dedica à devoção exclusiva a mim, é salvo da influência das circunstâncias miseráveis de seu nascimento. Até os comedores de cães, eles podem ser salvos pela devoção a Deus. Qualquer um pode ser salvo. Não importa o que você fez, você pode ser salvo pela devoção a Deus. Krishna Bhakti. A devoção sem mistura, a devoção pura a Deus. A devoção intensa liberta do gozo mundano, mesmo as pessoas de sentidos descontrolados. Isso aqui também é importante. Aquele que não controla os sentidos, e isso a maioria da população, aquele que não controla os sentidos, através da devoção intensa, ela liberta o gozo mundano. A devoção intensa liberta aquela alma, aquela pessoa que não controla os sentidos, desse desfrute mundano, do prazer dos sentidos. Então, isso é muito importante. Gradativamente vai sendo controlado. Aquela pessoa que não controla vai ser liberta disso. Devido a hábitos anteriores de ocupação sensual, uma pessoa que adora a senda da devoção poderá sofrer o obstáculo de sua mente, que vagueia um pouco por pensamentos mundanos. Conforme cultiva a devoção, a aptidão ao serviço se desenvolve, e quanto mais a sua coragem de servir aumenta, mais o devoto materialista gradualmente consegue coibir a sua atração pelo mundano. A única causa para falha em tais aspirantes é a sua falta de sinceridade. Aquele que tem sinceridade, aquele que quer servir Deus, quanto mais ele tem coragem de servir Deus, mais vai ser liberto de tudo isso, desse prazer dos sentidos, essa escravidão que todos nós temos do prazer dos sentidos. Nós somos escravos do prazer dos sentidos. Todos nós somos escravos. Uma vez um conhecido meu falou: eu não sou escravo, eu não estou preso a nenhuma religião, como se ele tivesse liberto da escravidão. Mas ele e todos nós estamos escravos do prazer dos sentidos. Não adianta você achar que você não está preso a nada. Nós estamos escravos do que comemos, do paladar. Nós somos escravos da nossa visão. Todo mundo só quer ver algo belo.
Nós somos escravos do que ouvimos, somos escravos de tocar ou ser tocado, somos escravos de um perfume, de um odor agradável, pode ser até da comida que vai estimular o paladar. Nós somos extremamente escravos disso, não podemos controlar isso. Mas o serviço a Deus, a sinceridade de querer servir Deus, realmente, isso vai nos libertar dessa escravidão. Isso vai nos tirar desse gozo dos sentidos, como foi falado aqui. O outro verso diz o seguinte, agora é uma sequência de versos que fala o seguinte: para a pessoa que recebe a semente da devoção, que é desinteressada e penitente, que denuncia a sua incapacidade de abandonar o desfrute mundano, apesar de compreender que isto é a encarnação do sofrimento e que se entrega sincera e intensamente em todas as práticas devocionais, no coração de um devoto, assim, o Senhor Supremo ascende, tal como o sol nasce, para aniquilar toda a ignorância com as suas reações, revelando a sua personalidade divina em toda a sua glória pura. Então Deus, ele se revela para aquele que está fazendo essa prática, para a pessoa que recebe a semente da devoção, Bhaktilata Bija, a semente da trepadeira devocional. Essa semente vem somente de um guru genuíno. A semente pura da devoção vem somente de um guru genuíno. Essa semente vem do mundo transcendental, através do Santo Nome. O Santo Nome não vem da boca de ninguém, ele vem do mundo transcendental. Ele vem de Goloka Vrindavana, o lugar mais elevado do mundo transcendental. E isso vem através do guru genuíno, da sucessão discipular, o guru Parampara, a Sampradaya, a escola de Deus. Isso vem, entra na pessoa, na alma da pessoa. Então a pessoa recebe essa semente da devoção. E a pessoa que tem sinceridade, ela quer realmente isso, e se entrega sincera e intensamente, como diz aqui, a todas as práticas devocionais, no coração do devoto assim, o Senhor Supremo ascende tal como o sol nascente. Então Deus, ele ascende no coração do devoto que está fazendo isso. Ele recebe a semente da trepadeira devocional, ele tem sinceridade e intensidade de fazer as práticas devocionais, puramente. E aí Deus ascende no coração desse devoto. O próprio Krishna está falando isso. Continuando aqui, no coração do devoto, assim, o Senhor Supremo ascende tal como o sol nascente, para aniquilar toda a ignorância com as suas reações, revelando a sua personalidade divina em toda a sua glória pura. Aquele que absorveu a fé do coração através das informações de meu nome, natureza e passatempos, que se tornou indiferente a todos
os tipos de trabalho frutivo e suas recompensas, que apreendeu que todas as formas de gozo das paixões sensuais se transformam, afinal, em miséria, e que, contudo, é incapaz de abandonar totalmente tais paixões. Tal devoto fiel, como está determinado que seus defeitos serão apagados pela potência da devoção, gradualmente chega a abominar tais paixões maléficas que o escravizam, sabendo o estrago que fazem, e ele me serve com amor. Quando o seu objetivo for puro e sincero, eu lhe concederei a minha misericórdia. Então, como diz aqui, o devoto desse tipo, que ele admite que ele não consegue largar, mas ele continua fazendo a devoção, ele continua praticando as práticas devocionais puramente, com sinceridade, gradativamente. É gradativo, não é de uma hora para outra, de um instante para o outro, isso é gradativo. Gradativamente ele vai largando tudo isso. Ele vai ver que não tem nenhum sentido querer desfrutar dos sentidos dele. Não tem nenhuma graça. Ele vai ver que tudo isso é uma miséria. Ficar escravo dos órgãos do sentido é a miséria de nós. Ele vai perceber isso. E aí, ele continuando a praticar com sinceridade, Krishna vai tirar tudo isso dele. Krishna vai dar a misericórdia para ele. Krishna fala: eu lhe concederei a minha misericórdia. O próprio Krishna está falando isso, Deus está falando isso. Aquele que fizer a prática correta, sinceramente, intensamente, e essa palavra é importante, intensamente. O nosso serviço a Deus deve ser intenso. O que significa isso? Fazer todo dia o máximo possível. Todo mundo sabe o que é intensidade. Tem pessoas que são mais intensas que outras no mundo material. Mas nós temos que ser intensos na prática espiritual. Querer cada vez mais e cada vez mais. E fazer cada vez mais e cada vez mais. E aí Deus realmente vai nos dar a misericórdia. Ele mesmo está garantindo isso aqui nas Escrituras. Desta forma, o devoto introspectivo incessantemente se absorve em todas as práticas do serviço devocional, conforme enunciado por mim. Deus está falando. E eu, que estou situado no coração de meu devoto, golpeio a raiz de todos os impulsos materiais que infectam o seu coração, reduzindo-os ao esquecimento, ao trazer a mim. Então ele vai esquecer de tudo, todo esse desfrute, assim que Deus traz ele para você, para ele. Deus traz você para ele. Deus pega a alma e traz para ele próprio. Então você vai esquecer tudo isso. A alma de todas as almas para dentro de seu coração. Nenhum mal pode aí permanecer. Rapidamente o nó apertado do ego mundano é cortado.
Então, rapidamente, o apertar no nó do ego mundano é cortado. Todas as dúvidas são destruídas e toda a ação mundana se exaure para este devoto aspirante sincero. Então toda ação mundana vai embora para o devoto aspirante sincero. A sinceridade é importante, muito importante também. O que nós queremos? Nós queremos Deus incondicionalmente. A maioria quer Deus para pedir algo em troca. Ele reza, ele ora para pedir algo em troca de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer o amor incondicional. Ele quer o serviço incondicional. Sem nenhuma condição por trás. Sem querermos nada em troca dele. É a fé que nos é a fé que nos qualifica para a devoção exclusiva e não o nascimento ou qualquer outra qualificação mundana. Somente a fé vai nos qualificar. Não há nascimento, não há nenhuma qualificação mundana. Se você é inteligente, se você é burro, se você é rico, se você é pobre, nada disso. Somente a fé. Ó Uddhava, simplesmente por seus corações puros, as vaqueirinhas, as vacas de Vraja, as árvores lideradas pela Jamuna Larjunas, os animais, as serpentes lideradas pela malévola Kálya e vários objetos de inteligência estultificada, liderados pelas muitas lideradas pelas moitas e trepadeiras de Vrindavana. Todas atingem a perfeição e logo me alcançam. Aqui a referência é às Sadhana Siddha Gopis e a vários outros devotos que atingiram a perfeição pela prática devocional pura. Então qualquer um vai atingir a perfeição pela prática devocional pura. Qualquer um. Mas tem que ser a prática devocional pura. O que o Guru falou, o que o Guru genuíno lhe falou. E o Guru genuíno está lhe falando o que o Guru dele falou. E o Guru dele está falando o que Mahaprabhu falou, o que próprio Deus falou para nós. Deve-se adorar o Senhor Hari, mesmo se para fazê-lo for necessário abandonar deveres determinados pelas Escrituras. Então, isso aqui também é importante. É uma das coisas para entrar em Sharanagati. Deve-se adorar o Senhor Hari, Deus, mesmo se para fazê-lo for necessário abandonar deveres determinados pelas Escrituras. O Varna Ashram Dharma, os deveres sociais, os deveres religiosos. Mesmo que você tenha que abandoná-lo, para adorar, se você tiver que adorar Krishna e para isso tiver que abandonar, isso não há problema algum. Temos que abandonar sim. Nas escrituras religiosas, eu, o Senhor Supremo, instruí os homens de todos os níveis de vida em seus deveres, compreendendo devidamente a virtude purificatória
de se executar esses deveres prescritos, bem como o vício de negligenciá-los. Aquele que abandona toda aliança a tais deveres, a fim de se ocupar em meu serviço devocional, é o melhor dos homens honestos, sábio. Então, aquele que abandona todos os deveres prescritos, de você ser pai, de ser mãe, de você cuidar da família, de você cuidar do pai, da mãe, do filho, da esposa, do marido, você abandonar todos esses deveres prescritos para você, de trabalhar como médico, advogado, engenheiro, enfim, qualquer sua profissão, qualquer varna, dharma seu. Se você largar tudo para servir exclusivamente Deus, esse é o melhor dos homens, como diz aqui. Essa é a melhor das pessoas. Esse é um sábio, esse é um santo. Mas, claro, temos que abandonar tudo, quem for abandonar, para servir Deus, não para ficar sem fazer nada. Aí você está cometendo uma atividade pecaminosa. Mas, se você abandonar tudo para servir Deus, não há nenhum problema, você é a pessoa mais sábia que tem. O sábio abandona tudo e vai se render a Deus. O verdadeiro sábio faz isso. Nós não somos sábios, porque nós não abandonamos tudo. Nós não queremos, na verdade, abandonar. Nós gostamos da nossa vida material. Infelizmente, ainda. Por quê? Porque nós não estamos praticando a devoção pura. Nós não estamos fazendo a prática como deve ser feita. A prática intensa, como foi falado aqui. Esse é o termo. A prática intensa da devoção. Enquanto nós não fizermos isso, nós não vamos ter coragem, como foi falado aqui, de abandonar tudo. Falta coragem, e coragem significa fé. Falta a fé que, se abandonarmos tudo, é o melhor para nós. É difícil? Claro que é difícil. São poucos que têm essa fé de abandonar tudo e se render a Deus. Mas isso pode acontecer. Se você é sincero na tua busca por Deus, isso pode acontecer. Pratique, aumente a intensidade da prática e algum dia isso virá para nós. Krishna está falando isso. Os gurus estão falando isso. Vamos ler mais um pouquinho aqui. A forma original do Senhor é de Vraja. Vraja que chora. O vaqueirinho adolescente de Vrindavana. Essa é a forma original do Senhor, de Deus. E Ele é a alma de todas as almas e de todas as encarnações de Deus também. Abandonando, de fato, as injunções escriturais dos Vedas e textos relacionados referentes ao cônjuge e a personagem veneráveis encabeçados pelos semideuses como atividade conjugal divina da alma, que é o complemento natural de todas as doçuras devocionais, deve-se seguir o caminho da aspiração à união com o vaqueiro transcendental, exclusivamente para o prazer transcendental dele, e servi-lo em devoção pura, tal como uma boneca de brinquedo em suas mãos. Ele nos protege infalivelmente do medo por qualquer tribulação, demônios, sociedade, marido, filho ou família. Ó Uddhava, abandonando totalmente os preceitos
de religiosidade inspirados pelos Vedas e corroborados nas Escrituras, Smith, rejeitando todas as injunções e proibições, sejam as mais conhecidas ou as que ainda estão para serem conhecidas, refugia-te exclusivamente em mim, a alma de todos os seres, Sri Krishna, o doce absoluto. Quando conseguires isto com cada doçura de teu coração, estará situado em meu coração e, portanto, não serás ameaçado por nenhum lado. Aquele que se rende, aquele que faz tudo isso para Deus, ele não será ameaçado nem pela família, nem por ninguém, por marido, por mulher, por ninguém, como foi dito aqui. Temos que confiar em Deus, e Deus está falando isso para Uddhava. Ó Uddhava, abandonando totalmente os preceitos de religiosidade, que os Vedas ensinam, corroborado pelas Escrituras. Então, abandonando tudo isso, abandonando tudo, Deus vai proteger nós, Deus vai nos proteger, não temos que ter medo de nada. Nenhuma ameaça virá para nós. Aquele que é um devoto puro, aquele que se rendeu totalmente a Deus, ele não vai ter nenhuma ameaça indo na direção dele. Abandonando realmente o desejo pelo desfrute mundano, ou liberação, ou o desejo de tornar-se um dos semideuses, as almas que abraçam o serviço a Sri Krishna realizam a sua identidade divina, eterna, e alcançam a servidão confidencial ao Senhor, conseguindo a admissão no grupo de seguidores de Srila Rupa Goswami. Então, a alma que abandonar tudo, realmente abandonar tudo, os desejos, o desfrute, tudo isso, mundano, a liberação, ou qualquer outra coisa, não querendo ser semideuses. A alma que abraça o serviço a Sri Krishna realizam a sua identidade divina eterna e alcançam a servidão confidencial ao Senhor, conseguindo a admissão no grupo de seguidores de Srila Rupa Goswami. Aquele que abandona tudo vai entrar no grupo de Rupa Goswami. Nós somos a Rupa Nuga Sampradaya, a escola de Rupa Goswami. É a servidão exclusiva e incondicional. Ao deixar todas as tentativas mundanas, oferecendo-se completamente a mim, o ser mortal age exclusivamente de acordo com o meu desejo. Desse modo, ele alcança o estado de néctar, ou a imortalidade positiva. Então veja só, ao deixar todas as tentativas mundanas, oferecendo-se completamente a Deus, você vai receber o néctar, a imortalidade positiva. Você vai receber um corpo eterno e vai para o mundo transcendental. Mas temos que abandonar tudo que é mundano, senão não há como estar nessa posição. Então,
ele é aceito. Ele se qualifica para desfrutar do auge do êxtase divino, unido a mim como membro de minha família. Então, aquele que se rende totalmente, ele vai para a imortalidade positiva, ele vai receber um corpo transcendental, ele vai viver com Deus e ele vai fazer parte da família de Deus, realmente. Ele vai ser unido a Deus como membro da sua família, servindo Deus. Mesmo o Senhor Supremo não deseja viver uma vida sem a companhia de seus amados associados. Ó melhor dos Brahmanes, sem a companhia daqueles sábios para quem eu sou o único refúgio, eu não desejo nem a bem-aventurança de minha própria natureza, nem as minhas 6 opulências eternas. Então Deus, ele quer a associação dos devotos, dos associados dele, dos devotos puros. Deus quer a associação dos sábios. Ele não quer mais nada, nem as 6 opulências dele eterna, ele não quer. Ele quer os associados ao seu lado. Ele quer os devotos puros ao seu lado. Em devoção exclusiva, o Senhor Supremo e seus devotos não conseguem tolerar a separação mútua. A devoção exclusiva a Deus, aquele que se dedica somente a Deus, ele não consegue a separação de Deus. Nem Deus consegue ficar longe dessas pessoas, dessas almas. É a separação mútua. Isso é muito ruim para eles. Eles sentem muita falta um do outro. Tanto Deus sente a falta dos devotos puros, como os devotos puros sentem a falta dele. É um amor em separação. O amor em separação é o amor mais intenso que existe. Eles não conseguem tolerar a separação mútua, como foi dito aqui. O amor conjugal divino é o principal subjugador de Sri Hari, e a visão daqueles que o adoram é perfeita e completa. Tal como uma esposa casta encanta o seu esposo virtuoso, os sábios de visão equilibrada que me adoram de todo o coração, do mesmo modo me encantam com a influência de seu amor. Então, aquele que está dedicado, aquele que serve Deus, aquele que está exclusivamente no serviço a Deus, ele encanta a Deus, tanto quanto uma mulher, o marido encanta a mulher casta encanta o marido. Então, Deus é encantado pelo servo dele exclusivo. Ele gosta que o servo fique exclusivamente servindo ele. Deus gosta que nós falemos o nome dele. Deus gosta que nós falemos sobre ele para os outros. A sua vida, a sua parafernália, como ele vive, pregação, harikatha. O Senhor Supremo original dos passatempos divinos, o filho do rei Devraja, é por natureza submisso às suas almas rendidas por sua própria doce vontade. Então, Deus, ele é submisso a quem se rende a ele. Por isso é dito que ele é submisso a Shrimati Radharani, que é a melhor serva dele. Deus se submete a qualquer coisa que ela queira. Mas tem que ser o servo exclusivo dele, o servo amoroso dele, aquele que se entrega totalmente a ele. Na manifestação da
identidade fundamental, eterna do Senhor, revela-se que, por ser o amor tudo para Ele, a lei naturalmente depende e, portanto, está subordinada ao amor. A lei está subordinada ao amor. E um Brahmane encontra-se subordinado ao devoto do Senhor. Então, qualquer lei está subordinada ao amor. E o Brahmane está subordinado ao devoto do Senhor. O devoto do Senhor é extremamente raro. Brahmanes existem muitos, mas devoto do Senhor é raríssimo. Ó meu querido Brahmane, eu estou subordinado a meu devoto e, portanto, sou como alguém que não tem independência. Os devotos, os sadhus, capturaram o meu coração. E, para não falar de meus devotos, os devotos de meus devotos são muito queridos para mim. Deus gosta mais daquele que é devoto do devoto. Aquele que fala que é diretamente devoto dele, não é o seu verdadeiro devoto. O devoto de Krishna, de Deus, é aquele que é devoto do seu devoto. O seu devoto é o Guru genuíno. Aquele que é devoto do Guru genuíno é o devoto de Krishna. Se você falar, eu sou devoto de Krishna, você não é devoto de Krishna. Você não é devoto de Deus. Você tem que ser devoto do devoto dele. Aquele que vive com ele, que vivia com ele, lá em Goloka Vrindavana, e ele mandou para a terra para nos ajudar. Temos que ser devoto desse, do Guru genuíno. Para os devotos que se renderam aos pés de lótus de Sri Krishna, que deixaram as suas famílias e deveres prescritos por ele e que, profundamente absortos em seu serviço, sentem os seus corações partidos pela separação dele. Então, aqueles que deixaram sua família, deixaram as obrigações e estão servindo ele exclusivamente, profundamente absortos em seu serviço, eles sentem seus corações partidos pela separação de Krishna. A mensagem supremamente tranquilizante do Senhor é a sua promessa como o membro familiar mais íntimo de que manterá a vida de seu devoto ao dar-lhe o seu próprio nome, afeição, associados, corpo e a ambrosia de seus passatempos. O Supremo Senhor Hari, aquele que vence a angústia de suas almas rendidas, disse a Uddhava, o mensageiro de sua querida alma rendida. Então Krishna disse para Uddhava, eu mantenho pessoalmente aqueles que abandonaram por mim os seus deveres prescritos e obrigações sociais. Isso aqui é extremamente importante. Krishna fala para Uddhava essa mensagem. Para a alma rendida, eu mantenho pessoalmente aqueles que abandonaram por mim os seus deveres prescritos e obrigações sociais. Ele mesmo vai proteger, ele mesmo vai cuidar daquele que abandonou tudo e se rendeu a ele.
Krishna está falando para Uddhava isso. Temos que confiar no que Krishna fala. Eu mantenho pessoalmente, ele vai manter. Então, Srila Maharaj às vezes falava, assim termina o capítulo 9, instruções nectárias do Senhor Supremo. Então, Srila Maharaj sempre falava que alguns brahmacharis, alguns devotos que estavam lá no templo, morando no templo, eles não tinham a fé profunda nessa última frase que foi lida, que Deus vai manter Ele mesmo, Ele próprio vai manter o devoto que se rende a Ele, que largou tudo. Ele vai manter, não vai faltar comida, não vai faltar onde morar, não vai faltar nada para o devoto que está rendido a Deus. Ele prometeu isso. Ele falou isso para Uddhava. Nós temos que confiar nisso, mas isso daí só virá para nós, essa confiança, com a rendição a Deus, com o serviço intenso a Ele, como foi lido hoje na aula. O serviço intenso a Deus vai nos levar a ter essa compreensão. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Amanhã continuaremos a leitura, vamos começar o último capítulo do livro, capítulo 10. Não houver nenhuma pergunta hoje? Não houve nenhuma pergunta? Então, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai antes de encerrar a transmissão. À noite, hoje é sexta-feira, programa é 19 horas, sábado e domingo 18 horas. Domingo agora teremos o Festival Senhor Nishinradeva. Quem quiser comparecer ao templo, venha, me avise que virá. Mas venha participar conosco, e quem não pode participar presencialmente, veja o Festival do Senhor Nishinradeva pela internet. A internet está sendo usada, tudo tem que ser usado para Deus. Vamos lá então. Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusudana. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chanda. Radhadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ichai Gosai Kori Charana Banda. Jaha hote vignana javista pura. Echai gosai jara moni tarada. Tansambara padare no mora panchara. Tandra charana sili bhakta sameva. Janame janame morae adilas.
Isha Gosai Jade Braje Koilavasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Machariyama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Sacinandana Gora Hari Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Jaya Nitai Jaya Gora Nitai Gora Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gora Hari Go Nitai Gora Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gora Hari Go 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 Hari Go. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Temos aqui conosco hoje Krishna Lila Prabhu, Rajibuvan Jadav, Krishna Prabhu também conosco e o Ivo Júnior. Então, um bom dia a todos. A Isvara Dasi também está conosco aqui. Um bom dia a todos. Dandavat Pranam. Até a noite, às 19 horas. E um bom dia servindo Deus. Até a noite.